todos bem-vindos à nossa reunião aberta de mandato. Hoje a gente está aqui nessa quinta-feira, nas vésperas da eleição do segundo turno, uma eleição que infelizmente aí tem um grande picareta como candidato, a pessoa responsável pelo maior escândalo de corrupção da face da terra, maior escândalo de corrupção do Brasil, e a gente vendo aí a população dividida, né? A gente sabe aí que vai ser um resultado super apertado, um resultado talvez aí que vai estar em décimos em termos de percentual entre um e o outro. E o meu propósito aqui, obviamente, é de trazer nessa live, nessa reunião aqui, um pouco de luz também sobre quem está na dúvida em quem votar. Porque a questão, ao meu ver, não é simplesmente falar entre Lula e Bolsonaro. E a gente entender aí o que é que está por trás. A questão da ideologia da esquerda versus a direita. E a gente está num momento que é decisivo para o nosso país, porque querendo ou não, são 4 anos que a gente vai colher os frutos, que dirá talvez colher frutos por muito mais tempo, a partir da decisão que a gente vai tomar. Alguns não gostam de tocar nesse assunto por diversos motivos, mas acho que da minha visão, a gente está aqui realmente para defender o nosso lado, que é o lado da família, é o lado das pessoas que têm valores, têm comprometimento com o trabalho, é quem enxerga realmente que o Estado ele tem que ser mais leve no lombo do cidadão, é quem enxerga que a eficiência vai trazer no futuro redução de impostos, é quem enxerga que a liberdade de expressão, a liberdade para se comunicar é um valor inegociável dentro do ambiente democrático, não é o que a gente está vendo hoje. E principalmente, a gente sabe que todas essas questões nefastas das ideologias, principalmente ideologia de gênero, a forma que estão tentando reeducar ou reprogramar as crianças, os jovens, as pessoas que estão chegando agora, tudo isso faz parte de uma sociedade muito diferente do que a gente entende como sendo uma sociedade próspera. Então, eu trago aqui hoje, dentro dessa live, dessa reunião, eu gostaria de convidar aqui o Juan. Senta aqui do meu lado, Juan, por favor. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Gente, acho que vai caber aqui no vídeo. O Juan é meu ex-aluno, nós nos conhecemos na universidade, na UniBH, 2011, não foi, Juan? Você virou meu aluno, né? O Juan, ele é da Nicarágua e quando veio ser meu aluno, ele estava no curso de algoritmos e estruturas de dados, né, no segundo período de engenharia civil, e o Juan já era arquiteto lá no seu país, né, Juan? Sim. E tinha vindo para o Brasil recentemente, né? Sim. E aí, Juan, a gente vê aí e escuta falar, né, os brasileiros às vezes até não acreditam bem nisso, que é o absurdo desses governos socialistas, né, comunistas, que acontecem dentro da América Latina e que muitos às vezes relativizam achando que é exagero falar que o Lula é amigo do Daniel Ortega, que é amigo do Nicolás Maduro, que está ali sendo, de certa forma, apoiado por todos esses que são fundadores do Foro de São Paulo, como se isso fosse só, na verdade, uma histeria das pessoas que enxergam os malefícios que esses governos comunistas trazem. E conversando com o Juan, ele me trouxe algumas informações, eu convidei para participar dessa live. Então, Juan, seja bem-vindo. Eu gostaria, na verdade, era de ter um bate-papo contigo. Sim. E você contasse um pouco do que é realmente esse regime na Nicarágua, visto que o que a gente está ouvindo aqui no Brasil é que o Ortega está fazendo perseguição a padres, tentando cercear todas as formas de liberdade de expressão, mas você sentiu isso na prática, né? Então conta um pouquinho pra gente aí, desde lá de trás, porque às vezes as pessoas gostam de falar do momento atual, mas vamos falar lá atrás, quando você saiu do seu país e resolveu vir pro Brasil. Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite, professor. Eu sigo chamando você de professor, né? Não tem problema com mas obrigado, né, pelo convite. Essa semana eu decidi fazer um vídeo, né, porque
Hoje eu me sinto mais tranquilo com a saída do meu irmão, que era o familiar mais perto que eu tinha na Nicarágua, né? Que eu tenho alguns primos, alguns tios, mas meu irmão, que é uma família mais cercana, conseguimos tirar ele da Nicarágua porque estava sendo perseguido político e graças a Deus hoje se encontra na Espanha e conseguimos um asilo político. Ele fugiu para a Espanha, digamos assim. Na verdade, assim, ele saiu por terra para Nicarágua até Honduras. De Honduras nós conseguimos um transporte para colocar ele no Salvador, e no Salvador enviamos ele para a Espanha. E a Espanha deu o asilo político. A Espanha deu o asilo político. A intenção era trazer ele para cá, para o Brasil, ou mandar ele para a Suíça, que hoje minha irmã mora lá. Só que tem as questões de língua, então assim, ele falou assim, não, para mim, vou tentar primeiro ir para a Espanha. Graças a Deus ele conseguiu. Fazendo um pequeno resumo cronológico, né, de como que hoje o governo da Nicarágua chegou a esse ponto, vou tentar ser bem escueto. Em 1938 começou uma guerra na Nicarágua, dos Estados Unidos com a Nicarágua, invasão dos Marines Yankees, porque a Nicarágua era o foco principal para se criar o que hoje é conhecido como o Porto de Panamá, o Canal de Panamá, que ia ser inicialmente na Nicarágua. E aí começou a Primeira Guerra contra os Estados Unidos. Em 1940 começou a ditadura dos Somozas, que foi 40 anos de ditadura que teve em Nicarágua até 1979. Em 1979 se deu a revolução na Nicarágua, o derrocamento da ditadura dos Somozas. O que acontece? A pessoa que liderava esse movimento revolucionário era o Daniel Ortega. O Daniel Ortega, ele fez uma constituinte com os partidos de aliança e durante 79 até 84, o que aconteceu de 79 a 84, o Daniel Ortega, ele governou com esse conselho. Em 84, se fizeram as primeiras eleições e Você nasceu antes de 80? Eu nasci em 77. 77. O que acontece? Em 84, o Daniel Ortega se reelege presidente e aí já está o bloqueio econômico instaurado na Nicarágua. Então o que acontece na Nicarágua? A gente recebia ajuda só da União Soviética, antiga União Soviética e de Cuba. Eu falo, sem querer ofender alguns cubanos, Cuba, a última guerra que teve foi em 1950. Depois, nos anos 90, teve a Guerra do Bahia dos Cochinos. Só que realmente é um país que tem uma ditadura até hoje. Mas guerra mesmo, eles nunca tiveram até 1950. A Nicarágua teve guerra até os anos 90. Em 84, Daniel Ortega assume o poder e aí a gente começa a ter aquela injeção de socialismo e comunismo forte. Começam a surgir universidades, os professores eram russos ou eram cubanos. Então assim começou a doutrinação, não só nas universidades como nas escolas. Quando eu ia para a escola, além de a gente cantar o hino da Nicarágua, tinha que cantar o hino do partido Daniel Ortega, que a sigla são FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional. E a gente tinha que usar, como em Cuba, a panholeta vermelha e preta, que hoje é a bandeira política do partido do Ortega. Em 90, o que acontece? Começa um movimento de democratização na Nicarágua. E por primeira vez na Nicarágua se elege, e na América Latina, uma presidenta, que é a Violeta Barros de Chamorro. Ela é a esposa de um jornalista que foi assassinado na ditadura. Ela faz... Isso é uma coisa que nessa época, mesmo criança, você foi obrigado a alistar no exército. Sim, sim. O que acontece? Na Nicarágua, em 84, começou a guerra. Teve um escândalo muito grande, que foi um escândalo Irã contra, que eram umas armas que deveriam ir para o Irã e foram para contra a revolução. Aí o que aconteceu? A Nicarágua não tinha um exército formado, então todos os homens reservistas foram chamados. Só que quando você tem uma guerra, você não tem limite de idade. Então, assim, tinha pessoa que tinha 12 anos, mas que tinha uma estatura alta, os pais falavam, não tem 12 anos, ainda se levavam para a guerra. Muitas pessoas, muitos jovens e crianças morreram.
Quando eu fui alistado, sabe, eu imagino uma criança, você colocar um fuzil e com 1000 tiros nas costas. O que eu vou fazer na hora que escuta uma bala? Praticamente eu mijei nas calças. Então, assim, tudo isso que veio acontecendo com as famílias nicaragüenses, com os jovens, muita gente acreditava na Revolução. Os meus pais acreditavam, sabe? Meu pai estava orgulhoso porque eu estava indo para servir o exército, sabe? Porque meu pai foi para Cuba, ficou 2 anos lá. Parece que fizeram uma lavagem cerebral, sabe? Ele veio falando que não existia Deus, porque fizeram uma lavagem cerebral totalmente. Ele falava, ficava o tempo todo só lendo livros de Marx, de Engels, de Lenin, sabe? Marxismo-leninismo puro. E na época, eu acho que eu ia começar a fazer a primeira comunhão, me tirou. Falou que não queria saber mais de Deus em casa. Então, assim, não é mentira quando falam que o comunismo e o socialismo, sabe? Ele quer erradicar a liberdade, o livre-arbítrio de você ter um poder de escolha de religião, de pensamento e até político. Nem quer falar político, né? Mas vamos falar de pensamento e religião, por quê? Porque o conhecimento, sabe? O conhecimento te abre a cabeça. Por isso que tem um ditado em espanhol, não sei se em português existe, que fala assim, que o ópio dos oprimidos é a ignorância. Entre mais ignorante você seja, vai ser muito melhor para quem te oprimir. Porque você vai acreditar em tudo que eu te falar. Bravo, eu leio isso aqui, assim, isso aqui, isso que está falando assim, 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 assim. Se você não sabe aquilo que eu estou falando, você é obrigado a acreditar. Como que você vai refutar contra mim? Então, em 1990, a Violeta Barros chamou, como que ela ganhou as eleições? Ela falou que se ela ganhasse, ela ia abolir o serviço militar obrigatório para todo mundo. Então, as pessoas ainda que tivessem essa lavagem cerebral de tendência socialista e comunista, ninguém ia querer ver um filho morto. Minha mãe mesmo, meu pai falaram assim, não. E votaram, sabe? Por muito que ele falasse, não, a gente está com você, Ortega. Mas o voto é secreto. O voto é secreto. Então foi aquele susto, porque para eles a eleição estava ganha. Então tivemos 12 anos, em teoria, de democracia na Nicarágua, de 90 a 2002. Então, de 90 a 2002, o que aconteceu? A Violeta Barros chamou, sabe, os expatriados que haviam sido expulsos quando o Daniel Ortega ganhou no poder, porque ele veio e fez a reforma agrária. E o que é a reforma agrária? Imagina, o professor, que seu pai, com sacrifício, comprou uma chácara. E eu, como representante da reforma agrária, chego assim para ele, essa chácara é muito para você, eu vou dar para Fábio, para aqui, para essa outra pessoa, vamos dividir. E aí começou, sabe, a festa. Então assim, um dia eu escutei alguém falando assim, você já viu ver uma vaca em extinção? As vacas não estão em extinção porque elas têm dono. Mas as baleias estão em extinção porque elas não têm. Quando você não tem, quando uma coisa não tem dono, ela é todo mundo. E começa a se extinguir. Porque não tem, porque querendo ou não, talvez um pouco mudando o assunto, quando você é dono dessas coisas, você cuida. Não é com o comunismo, com o socialismo, sabe, que você vai conseguir avançar. Onde o comunismo e o socialismo deu certo? Lugar nenhum. Então assim, quando você trabalha, sabe... Nem os grandes ídolos do mundo, né? A União Soviética não conseguiu, a própria Alemanha. Então assim, você vê hoje assim, que o último bastião, a última fronteira está sendo o Brasil. E querendo ou não, o Brasil é a esperança do mundo. Por que o Brasil está com os olhos para cá? O mundo está com os olhos para o Brasil? O Brasil produz a maior... tipo assim, o Brasil ele é responsável por alimentar uma parcela da população do mundo. Fora as riquezas que tem. Mas, voltando ao assunto do 90, quando a Violeta ganhou, e aí voltou a democratização na Nicarágua, começaram os investimentos. O pessoal, os que tinham fugido da Nicarágua, voltaram, sabe, com dinheiro, começaram a investir na Nicarágua, e a Nicarágua começou a se levantar. E começou aquele processo de novo, sabe? Começou a ver as construções, começou o livre comércio, começou a entrar a empresa privada, começaram as companhias telefônicas, só existia uma. Começou a livre competição. Só que em 2002, a população de novo caiu no discurso de Ortega e ganhou. Só que nós temos que pensar uma coisa, não foi que caiu no discurso de Ortega. Em 1990, aqui no Brasil, se criou uma coisa que se chamou o Foro de São Paulo. Porque em 89,
a eleição que o Lula perdeu, ele pensou, eu tenho que fazer algo para voltar ao poder. Tem um vídeo que rola aí do Lula que fala assim, para a gente se tornar uma Cuba, não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. É tempo que precisa, 30, 40 anos. Faça as contas. Folha São Paulo, 1990, nós estamos a 2022. Quantos se passaram? Quase 30, 40 anos. Então, o plano deles, em teoria, está dando certo. Se você for pensar, está dando certo. Fizeram um Folha de São Paulo. Isso daqui, sabe, é uma teoria minha. Eu não estou falando, sabe, que isso é uma verdade. Mas às vezes quem está de fora do filme, fora da foto, consegue enxergar melhor as coisas. Eu falava aqui com o Fábio, falei assim, mas talvez você enxerga porque você tem uma vivência lá, que você viu na Nicarágua o que aconteceu. Assim que se faz o Foro de São Paulo em 90, sabe, e começa a injeção de dinheiro para os países que estavam em processo de ir para a esquerda, começaram a injetar dinheiro. E começou com quem? Começou com Bolívia, começou com o Peru, foi para a Nicarágua. Mas a Nicarágua ainda estava assim por debaixo dos panos, porque é um país muito pequeno. Nós hoje, na época, tinha 3, 5 milhões de habitantes. Hoje tem 4, porque 2 milhões saíram, foram embora da Nicarágua. Mas aí começou esse processo. Então, para o Daniel Ortega ter chegado lá, ele precisava de capital, de investimento. Ele fez uma mega campanha. Se alguém jogar no Google, primeira eleição ganha do Ortega após a democratização da Nicarágua em 2012, você vai ver a quantidade de dinheiro que esse homem torrou. E lá, igual aqui, as pessoas com cestas básicas, com 5 para o telhado. Então, quando o Daniel Ortega ganhou em 2012, jamais soltou o poder. E o que aconteceu? O que eu vou falar, eu até conversei com o pessoal e falei assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque o braço da esquerda, ele não tem limites, ele é cumprido. Mas hoje, sabe, eu acredito que eu estou em um país democrático, porque eu posso falar o que eu vi, escutei e que eu penso. Na Nicarágua, em 2002, quando o Daniel Ortega ganha, ele tinha um jornalista que era muito famoso na Nicarágua e que ele era de esquerda. E começou a ver os desmandos dele. Só que ele pressou pela ética jornalística. Então, assim, depois vocês procurem na internet, Carlos Guadamus. Carlos Guadamus começou a falar as coisas que o Daniel Ortega estava fazendo. Ele ainda sendo de esquerda. E o pessoal ficou chocado. Como assim? Se ele era o braço direito de Ortega, como é que ele está falando as coisas? Mas aí o que aconteceu? Um belo dia, em frente à rádio dele, apareceu uma pessoa com um filho dele de 14 anos e deu um tiro na cabeça. E o filho, e tudo isso foi filmado. A pessoa que matou ele apareceu como que era um lobo solitário. Só que ele era militante do partido de Ortega. Foi declarado como louco e hoje ainda está no hospício. Isso te parece similar? Alguma coisa? Te diz alguma coisa? Olha o modus operandi que esse pessoal tem. Vamos lá. Na verdade, você vai falando assim e a gente vai fazendo alguns paralelos, né? E é terrível ouvir de você que vivenciou e percebeu isso, de fato, num país que é minúsculo, né? Não, e que ninguém sabia, porque ninguém sabia da história, mas hoje, eu aproveitando que a Nicarágua está no alto, porque os desmandos que o Daniel Ortega está fazendo na Nicarágua, sabe, são evidentes. Quando te tiram o poder de você, o poder da tua fé, praticamente está também te tirando a liberdade. Então assim, já estamos em 2002, né? Ortega assumiu o poder em 2004, Carlos Guadamus é assassinado. Sim. Jornalista. O jornalista. Depois, um mesmo membro do partido de Ortega, que não concordava com as coisas que estavam fazendo, podem anotar, Herty Lewites, 2006. Candidato à presidência pela Nicarágua. Ele tinha um parque aquático, tipo o que seria hoje um similar na Nicarágua, Beto Carreiro. Sim. Era um empresário, descendente de judeus, e que cresceu muito na Nicarágua. Começou a campanha. Tudo indicava que ele vai ganhar. Meses antes, 2 meses antes duas semanas antes de ser as eleições, morreu de um infarto. Morre de um infarto, assume a candidatura, o vice dele, que não era muito conhecido. A esposa, que era a segunda esposa, não permite que seja feita uma autópsia no corpo. Os filhos queriam, mas como quem tem a última porcentagem, a esposa atual, e foi sepultado com um caixão lacrado. Tudo que eu estou falando, vocês podem procurar. Hoje, assim, graças a nós temos a internet, né? Por enquanto, temos a internet aqui no Brasil. Espero que depois do dia 30 consigamos tendo esse benefício
que hoje os países democráticos te dão. Na Nicarágua você não pode pesquisar mais nada, porque hoje está tudo regulamentado. Então, em 2006, Reateleguí, que vocês podem procurar, morre de infarto. Um mistério até hoje, a morte dele. Se vocês fazem uma recapitulação do que acontece aqui no Brasil, vocês vão ver, mas está parecendo com uma história aqui do Brasil, né? 2009, estamos falando que o Ortega assume a presidência, primeiro, em 79 até 84. De 84 vai até 90. Em 90 ele perde e reassume em 2002. De 2002 não soltou poder até hoje. Então, em 2009, que se vão fazer novas eleições, tem um boxeador famosíssimo na Nicarágua, é tricampeão mundial de boxe, chamado Alexis Arguello. Alexis Arguello era prefeito da capital. Quem é prefeito da capital, geralmente tem os holofotes para ser candidato a presidente. Começa o processo de candidatura a presidente para fazer contrapeso contra o Ortega. Nos anos 80, quando ele foi para os Estados Unidos e ficou famoso, como toda pessoa, lutador, começou a usar drogas. Usou drogas, foi usuário de drogas, entrou em reabilitação, só que ele ficou 20 anos, até o dia que ele faleceu, ele ficou 20 anos longe das drogas. Quando ele lança sua candidatura para ser presidente da Nicarágua, na sexta-feira para sábado, no apartamento dele é encontrado, falam que foi suicídio, que foi overdose. Então, assim, uma pessoa que está com um projeto de dar uma melhoria para o país, para tirar de uma ditadura, que ficou 20 anos longe das drogas, que é uma pessoa que estava se modificando a capital da Nicarágua, que é Managua, a conta de que ele vai se suicidar. E ficou por isso. 2009. Então, em 2009, o que acontece? Ortega, de novo, nas novas eleições, ele ganha e começou o processo de começar a limpeza. Quando eu falo limpeza, é que quem não estava com o governo começou a ser relegado. Quem não estava com o governo te inventaram alguma coisa para te levar preso. Então começaram as pessoas a sair da Nicarágua. Foi nessa época que você veio do Brasil? Eu saí em 2013 eu saí da Nicarágua. Assim que o Guadamus morreu, eu saí da Nicarágua. Mas na verdade você não veio direto para o Brasil. Não, na verdade o que acontece? Você já morou em vários lugares? Então, eu fui para um projeto. Agora você falou que eu lembro. É um projeto que se chama Habitat para a Humanidade. Esse projeto Habitat para a Humanidade é um projeto tipo Médicos Sem Fronteiras. E você vai nos países da América Latina mais pobres construindo, mas é meio que um projeto social, você só tem ajuda de custo. Então é para uma pessoa desprendida. E de lá, praticamente, foi uma entrelaça para eu poder vir para o Brasil. Só que eu ia sair, para mim já estava visualizado o que era a Nicarágua e o que acontecia. Quando, paramos em 2009, que ele assumiu as eleições. Então assim, talvez está ficando uma fala muito comprida, mas é só para vocês verem como que a esquerda vai fazendo umas manobras, sabe, para se perdurar no poder, e quem tiver no caminho, ele vai tirar e vai tirar. Se você não está comigo, está na minha conta e vou te tirar. De qualquer jeito eu vou te tirar. Então assim, isso que acontece lá, talvez em menor escala aconteceu aqui. Eu não estou muito por dentro da história daqui, mas estou por dentro de alguns pormenores. Logicamente o Brasil é um país continental, que você não pode sair fazendo as coisas como se fazem nos desmanos em pequenos países com governos ditatoriais. O que aconteceu em 2018? O Ortega de novo ganha as eleições. E o que ele faz? Pega os fundos. Em 2018 você já estava, de fato. Eu já vivia aqui, já estava trabalhando aqui. Né? Sim. Você já tinha nascido. Exatamente. Você já tinha se formado em engenheiro civil. Já era formado em engenharia civil. Você já tinha construído uma trajetória inclusive profissional, né, então, assim, país. E eu tinha decidido. Eu tinha decidido ser brasileiro. Então eu já tinha constituído a minha família aqui, já estava meu filho, eu trabalhava na área civil. Mas eu tinha meus contatos ainda na Nicarágua. Então, assim, às vezes eu sou especialista em projetos de piscina, dava algumas assistências lá. Em 2018,
aconteceu uma nova revolução na Nicarágua, porque o Seguro Social pegou o fundo dos aposentados. Nicarágua veio com os Estados Unidos declarou para eles uma suspensão de todos os bens, e a Nicarágua foi e tomou posse do dinheiro dos aposentados. Os aposentados foram para as ruas a reclamar e falam que quienes fazem as revoluções sempre são os estudantes, porque são impetuosos, e eles, as universidades apoiando os idosos, se voltaram para as ruas. Então, em abril de 2018, começou uma guerra na Nicarágua, que foi quando assassinaram a médica brasileira. Eu não sei se você está por dentro disso. Uma médica brasileira foi assassinada na Nicarágua, estava no último período da faculdade de medicina, estudando lá, namorava com um nicaragüense e um pessoal tinha sido atingido por balas. A médica brasileira foi dar assistência para os estudantes, e a polícia falou que não podia. E ela falou assim, eu sou médica, eu tenho que dar assistência. E ela levou vários tiros. Depois disso, quando o governo do Brasil pediu esclarecimento, o namorado dela foi aos meios de comunicação, falou que tinha sido a polícia de Ortega que tinha assassinado ela. Mas 3 dias depois, o namorado sumiu, deu uma nova declaração, falando que tinha sido um vigilante de uma empresa que por erro tinha matado ela. Então, assim, muitas pessoas não devem saber desses fatos. Por quê? Porque os meios de comunicação não passam essas coisas. Mas se você pesquisar jornalistas assassinados na Nicarágua, ainda tem o pessoal da Globo ainda falando sobre isso. Então, em 2018, foi morta essa estudante brasileira. Em 2019, deu uma apaziguada. Mas o que o Daniel Ortega fez antes disso, de se reeleger em 2018? Perdão, na eleição anterior, ele mudou a Constituição, e hoje Nicarágua é o único país no mundo que marido e mulher são presidente e vice-presidenta. Olha só. É mesmo? É o único país no mundo que um presidente, a esposa dele é a vice-presidenta. Mas isso é por quê? Depois vocês procuram depois de novo na internet. Soy la América. Soy la América é a filha mais velha da esposa de Daniel Ortega. Quando eles casaram, a filha da Rosário Murillo tinha 12 anos. Dos 12 anos até os 22 anos, Daniel Ortega começou a estuprar ela. Então, Daniel Ortega, além dele ser um ditador, um assassino, ele é um pedófilo e um estuprador. A Sol América foi para os meios de comunicação, pediu asilo político na Costa Rica, que é o país vecino com a Nicarágua, e fez um livro falando todas as coisas que ela passou na mão do padrasto, que era Daniel Ortega. Para ele poder se reeleger de novo, eles não sei como que eles fizeram para ela mudar tudo isso. Então, assim, muitas pessoas têm teoria de conspiração que falam assim que ele só aceitou mudar a Constituição e que a mulher dele foi a vice-presidenta porque parece que ela ameaçou: se você não me colocar como vice-presidenta, eu vou falar que sim, você estuprou minha filha. Então, assim, são teorias da conspiração, mas como é possível que o único país no mundo que não é nem sequer um reinado, nem sequer uma pequena monarquia, que um presidente coloque a sua esposa como vice-presidente, que os filhos sejam ministros? É um nepotismo total. Nepotismo. Mas ninguém fala disso, sabe? Mas se vocês depois tomassem um tempo, procurem quem quer a vice-presidência da Nicarágua. A esposa dele. Isso tudo, obviamente, fundamenta os momentos que hoje o povo nicarense está vivendo, né? Nicaragüense está vivendo, exatamente. Nicaragüense. Aí, em 2019, agora eu vou contar uma coisa que eu passei em 2019 na Nicarágua. Na verdade, aí você resolveu dar um pulo lá de volta, né? O que aconteceu? Eu resolvi e pensei assim, todo mundo começou em 2019 de uma maneira tranquilizada e começou o boom de novo lá da construção. Mas por que começou o boom da construção? Eu me lembro de uma das nossas aulas, né? Você até me falou: professor, você não investe na Nicarágua, né? E eu na época te falei, eu não tenho experiência fora do país, mas vejo com muito risco ir para um país que tem uma administração de esquerda. Você lembra disso? Lembro. Pois é, mas aí, enfim, passou um tempo, então você vendo o mercado melhorando, né, sua família lá, você pegou e resolveu
Eu decidi ir para lá, assim, na verdade eu decidi fazer um investimento. Peguei uma máquina de tijolos ecológicos, pensei lá, tem uma boa terra em Nicarágua, querendo ou não, além de ser um país pequeno, eles têm uma cabeça mais ou menos aberta. O que é aberto? Tudo que é nova tecnologia, eles aceitam. Eles não ficam, sabe, com o pé atrás. Então eu falei assim, isso que vai dar um boost. Fiz um estudo de mercado e vai dar certo. Importei a máquina para Nicarágua, a máquina chegou, fez tudo que tinha que fazer bonitinho. Quando eu ia começar a trabalhar com isso, o pessoal da prefeitura da Nicarágua, da cidade onde eu ia colocar, que é Estelín, que é onde eu nasci, me visitou, me falou que eu precisava acompanhar eles lá na prefeitura e tinha uma mesa, uma reunião com o pessoal lá. E aí eles me falaram que em Nicarágua, pelo momento que eles estavam passando, porque eles tinham sido sancionados, todos os membros do partido do Daniel Ortega foram sancionados. Quando os Estados Unidos sanciona um país, o que acontece? Bloqueia todas as contas que eles tenham fora da Nicarágua, independentemente se é nos Estados Unidos ou em qualquer país. Porque todos os países têm boas relações com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos falam assim, eu preciso que vocês bloqueiem todas as contas de Daniel Ortega fora da Nicarágua, eles são bloqueados. O que aconteceu na Nicarágua porque deu segundo em 2019, porque eles tinham dinheiro vivo, esse dinheiro precisava ser colocado legalmente, que é o que a gente chama lavagem de dinheiro. Então todo mundo foi para a Nicarágua, todas as pessoas que não têm escrúpulos foram para a Nicarágua e foram, como você fala a palavra quando você se alia a alguém que você sabe que está passando falcatrua? É praticamente sendo esculhado ali com ou conivente, ou cúmplice, conivente, um cúmplice ou conivente com o que está acontecendo. Só que eu trabalhei é isso, eu pensei, tá o boom da construção, é agora que eu vou aproveitar para levar minha máquina e construir. Cheguei lá, fiz tudo bonitinho. Na verdade, foi quase uma expropriação da sua propriedade, da sua capacidade. Exatamente. E você tinha que ficar sócio do governo. O que o governo falou comigo? Para você poder trabalhar aqui, você tem que abrir seu capital. 50% é seu e 50% é nosso. Nós vamos ser sócios. A gente vai te devolver a parte do seu dinheiro e vamos investir mais. Eu pensei, isso aqui, eu vou ser um laranja deles. Pegar o dinheiro sujo que vai injetar no meu nome para eu poder fazer essa lavagem. Você foi coagido a fazer isso, praticamente? Sim, praticamente foi isso. Só que eu pensei, se eu entrar nessa, eu nunca mais vou sair. No dia seguinte, peguei minha máquina, fui para a fronteira, vendi minha máquina em Honduras. O pessoal fala que depois foram me procurar, meus parentes, e falaram que eu não podia até tirar aquela máquina da Nicarágua porque já era nacionalizada. Praticamente, em teoria, eles falaram comigo, essa máquina, na hora que entrou aqui, já era nossa. Então eu falo hoje com alguns conhecidos e colegas meus, muito cuidado, sabe? Muito cuidado como que nós vamos votar no domingo. Porque o que eu estou falando é algo que eu já vivi. Quem me diz... É assustador. Quem me diz que amanhã não vai acontecer aqui como no Brasil? Na Argentina, acabou de acontecer há pouco tempo atrás. O que o presidente falou? Bravo, se você ganha por mês 100 mil reais, sua empresa ganha por mês 100 mil reais, mas se no mês seguinte você ganha 200 mil reais, você só ganhava 100 mil. Os 200 mil é excesso de riqueza. E nós que vamos fazer? Nacionalizar esse excesso de riqueza. Então, quem empresário vai querer ficar num país assim? Nenhum. Porque na verdade o empresário hoje é o motor da economia de um país. Então, hoje... inclusive a gente teve aí uma palestra com o ministro Paulo Guedes ontem e ele falou exatamente isso. O empresário é aquele que organiza a economia, porque cada um vai destacando um negócio, um outro e vai alocando pessoas, alocando recursos e assim vai criando toda uma dinâmica de movimentar a economia do país. Aliás, diga-se de passagem, né? O grande Estado, né? Principalmente nas doutrinas soviéticas lá atrás, de comunismo, de controlar todos os meios de produção, né? É impossível um Estado centralizado controlar tudo. Sim. E aí, dentro da própria perspectiva liberal, o que a gente acredita? Na livre iniciativa, na livre concorrência, né? Na capacidade do indivíduo de gerar riquezas. Então essa é a diferença de quem realmente prega aí uma filosofia liberal para a prosperidade de uma nação, né? E aí, no final das contas, então, aí você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil. Você gosta do Brasil? Assim, eu falo assim, eu sou suspeito de falar, né?
um dia alguém falou assim comigo, Juan, você não deveria fazer isso, né? Se envolver muito na política, porque você nem brasileiro é. Aí eu falei assim, você vai me desculpar, mas eu sou mais brasileiro que você, porque você nasceu brasileiro, você não teve poder de escolha, mas eu tive escolha, e eu escolhi ser brasileiro. Então isso me dá o direito hoje de defender o meu país. Eu sou cidadão brasileiro, eu viajo com meu passaporte brasileiro. Hoje a pessoa mais importante na minha vida, que é meu filho, é brasileiro. E eu vou defender o legado do meu filho. Porque eu sei que meus pais não defenderam o legado meu na Nicarágua. E hoje está o que está. Juan, o seu depoimento ele é muito impactante. Eu acho que quem está vendo aí, está ouvindo, é um relato real de quem vivenciou isso. E tem gente brincando com fogo. Tem gente que está aí achando que é bonitinho ficar escolhendo inimigo. Ah, não vou votar no Bolsonaro, não, porque ele falou isso, falou assado. Eu acho que você não está escolhendo, na verdade, alguém para casar. Mas, na verdade, a gente sabe direitinho quem é o Lula, quem é o PT, quem estava lá na fundação do Foro de São Paulo. Isso todo mundo sabe, ninguém tem dúvida disso. Como que pode uma pessoa passar por um processo que desvendou o maior esquema de corrupção do país, depois desse processo seguiu para a segunda instância e foi referendado? Hoje eu vejo pessoas falando disso como se fosse nada. Na verdade, o Lula estar candidato para mim já é um absurdo. Mas se porventura eleito for, é a chancela que o crime compensa no país. É a chancela, é a falência da ética, é a falência da moral. Esse é o símbolo para mim de votar no Lula. Eu acho que tem vários problemas no governo Bolsonaro e eu não estou aqui para ficar relativizando. Mas a gente está, na verdade, no meio de uma guerra muito maior. A eleição no primeiro turno, ela é de múltiplos candidatos, várias opções. Eu defendi o meu. Para mim, o meu candidato no primeiro turno foi o Luiz Felipe Dávila, candidato do Partido Novo, uma excelente pessoa, excelente profissional, um excelente gabarito que, se presidente fosse, entregaria muito resultado ao país. Mas não foi assim que a gente escreveu a nossa história. Nesse momento nós temos dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Votar no Lula, para mim, é dar passaporte aberto para toda essa ideologia comunista e socialista entrar no país. Essa é a verdade que muitos, às vezes, não estão querendo enxergar. Então, Juan, eu acho assim, seus relatos são muito impactantes. E quando a gente estava conversando no WhatsApp, eu sei que você sempre faz os comentários, né? Uma pessoa também que me chamou, no particular, é uma ex-participante da diretoria executiva da Associação do Bairro Buritis. Ela também é conselheira fiscal da nossa entidade, mora lá no Buritis, e ela é chilena. E ela falou com o brother, eu vou tentar ir também. Ela viria, mas não foi possível. Eu acho que a Aida está por aqui, deixa eu até pegar aqui o celular. Eu acho que a Aida está aqui junto conosco aqui. Deixa eu achar aqui. Quem? Deixa eu convidá-la aqui para entrar conosco. Só um momentinho aqui, ó. Porque eu acho que é uma forma convidar. Beleza. Mandei o convite aqui para a Aida. Só ver aqui se ela já está disponível para entrar. Deixa eu guardar aqui. Peraí. Deixa eu afastar a câmera aqui para caber eu e você. A Ida já está entrando conosco aqui. Ida, tá me ouvindo? Uai, peraí. Deixa eu ajustar aqui. Tá deitada a câmera dela, bro. Eu não tô te enxergando aqui ainda não. Já tá publicado aí? Tá, mas ela tá com a câmera virada. Oi, Ida, sua câmera parece estar virada. Vira o celular metade aí que às vezes resolve. Deixa eu ver aqui. Olha, o meu celular aqui tá parecendo dando um probleminha também, mas tá funcionando, não tá? Tá. Então, Agora tá bom. Agora tá certo. Ida, agora a gente tá te ouvindo super bem. Tudo jóia? Eu tirei a câmera, funcionou. Uai, então, você tá sem câmera?
Não, tá funcionando. Não, tá funcionando. Aqui, ó. Não, tá dando certinho. Tá dando certinho. Tá sim. Gente, ó, a Aida é uma grande parceira. A gente esteve junto na diretoria da Associação do Bairro Ortiz. Hoje participamos do Conselho Fiscal da entidade. Mora no bairro, é minha vizinha. E a Aida é chilena. Ida, você acompanhou essa conversa aqui com o Juan, acompanhou? Boa parte, grande parte. Pois é. Você me comentou também. Muita coisa que ele falou, muita coisa que ele falou eu entendo perfeitamente porque aconteceu algumas coisas parecidas lá na minha terra. Você é de onde mesmo, Ida? Conta pra gente aí um resuminho. Bom, eu sou de Santiago do Chile, nasci lá e vim embora pra cá em 1976. 76. Logo depois do militar. Sim. E, Aí o país naquela época estava destruído. Foi destruído. Igual está a Venezuela hoje. Porque nós vivemos uma Venezuela no Chile. E o golpe militar foi feito para acabar com esse sofrimento do pessoal que a gente não tinha mais nem comida. depois de um completo colapso, aí foi quando houve o golpe militar, é isso? Mas golpe militar, porque aqui fala golpe qualquer coisa, né? É, tudo aqui no Brasil é golpe, tudo é. Se você falar qualquer coisa que contrarie alguém da esquerda, se já é fascista, se já é alguma coisa ista, e é assim mesmo. Então, os militares lá, eles demoraram muito. Uma destruição socialista num país demora, às vezes, até 30 anos para voltar ao normal. Sim, Tá? E lá no Chile ficou muitos anos ruim, porque foi melhorando aos pouquinhos. Entendeu? entendi. Aí, sinceramente, eu não quis voltar para minha terra mais. E agora está voltando tudo de novo. E o povo parece que esquece o que aconteceu para trás. Pois é, Ida, e você me falou que você tem parentes que moram lá ainda, não é isso? Tem. A minha família toda mora lá. E quais são os relatos que você tem? Bom, os atuais, amanhã eu tenho reunião familiar que eu vou ficar mais atualizado. Mas eu sei que está tendo um problema muito grande com os índios. Porque esse governo está dando muita autonomia aos índios e os índios estão querendo tomar as terras, está tendo luta armada no sul do Chile, os índios querendo tomar fazendas, e fazendeiro matando índio matando fazendeiro. Então a coisa lá está complicada, principalmente no sul do Chile. Porque esse governo incentiva, o governo novo lá do Chile incentiva que os verdadeiros donos da terra são os índios. Então, eles já Ou seja, a estrutura jurídica da propriedade, né, vai sendo totalmente anulado. anulada, né, deteriorada, e aí você começa a ter vários conflitos acerca disso. Está tendo esses conflitos já desde o início, desde que esse presidente, assim, sempre teve. O índio sempre lá foi meio complicado. Mas agora eles estão com o apoio do governo e está tendo muito conflito armado. Isso eu sei que meu irmão que mora, mais velho, mora lá no sul, ele conta que o negócio lá está perigoso. Entendi. Tá? Então, assim, teve esse plebiscito, sinceramente, o plebiscito lá no Chile, um deles, ele dava, tem uma copia aqui, que dava autonomia, um Estado plurinacional com autonomia de povos indígenas, povos nativos. Então, isso aí já está dando conflito, tá? Antes de ser aceita da nova Constituição, já está dando problema. Entendi. E, no mais, assim, meu irmão fala que as coisas não estão boas por lá, não. Mas, assim, o problema é igual aqui. Tem uma parte que concorda com o socialismo e tem uma
Ida, e você já é cidadã brasileira já há um tempo, não é isso? Você se naturalizou, né? E hoje você, como cidadã brasileira para essas eleições, o que você está achando desse cenário tão dividido? Olha, eu estou chocada com a mentirada que a gente escuta na propaganda política. Sim. Realmente está demais, né, Ida? Acho que temos algum probleminha de conexão aqui. Travando. Deixa eu verificar aqui. Caiu a internet? Aqui, ó. Você tem que tirar ela e pedir para voltar se for o caso. Não, mas eu acho que eu também estou fora aqui. Vídeo ao vivo pausado. Deixa eu verificar aqui. Não, você tá ao vivo. Certeza? Mas parece que tá, né? Não, tá travando. Eu acho que a gente está com um problema de conexão aqui. A gente estava conversando nesse momento com a Idarnaz, vizinha no Buriti. Você já conhece ela há tempos, ela é chilena, né? Nasceu lá em Santiago. E assim que restabelecer a conexão aqui, a gente volta a falar com ela. Verifica para mim se já está tendo um problema de internet. Derrubaram você, meu. Sai e entra de novo. É possível? Meu filho, tudo é possível. Fica falando de esquerda e ele tá derrubando você, cara. Será? Tá na mesma cena até agora aqui. Então, vamos ver se tem internet aqui. A gente tem que verificar a rede aqui. E pela nossa programação. Fazer o teste. Na gravação tá saindo aqui, vai ficar tudo na gravação, até esse Não tem bate-papo. problema não. Bom que ele sai, sim. Gente. Vamos verificando aqui, gente, a internet. Eu acho que está com problema de conexão. Alô? Então tá, conexão tem. Tá funcionando normal. Só um momentinho, pessoal. Caiu. Isso aqui. Saiu. Tá pausado. Tá pausado. Deixa eu tirar o rede. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai retornar. Tá pausado para quem está assistindo. Vamos verificar aqui. Tá travado até agora. Eu troquei a rede aqui pra gente ver se vai funcionar. Flagrantes de violência. O que você está achando desse cenário? Tá até agora travado com a sua cena, tá vendo? Aqui não aparece que você tá com ela. Mas quando clica na imagem, vai para essa imagem Tem algumas mensagens passando aqui também. Estranho. Tô achando que pode ser Instagram mesmo. Quer tentar fazer Pode pelo celular? Não, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou voltar a rede. Conecta no seu outro aí pra gente testar. Você tá até agora falando que tá ao vivo aqui, ó. Quando clica, vai para a cena que congelou com a mulher. A gente pausa. Peraí, vamos fazer isso aqui. Nunca aconteceu isso, primeira vez. Vou verificar aqui, pessoal. Não sei se está gravando ou não, mas. Todo o Brasil. A Gabriela perguntou, travou a live? Acho que derrubaram. É possível. É possível. As coisas que eu falei, as coisas que eu falei não. Rapaz, eu não duvido que tentaram derrubar, não. Então não tem lógica. Pra mim, você parece que tá ao vivo até agora. Olha aqui, ó. Quando clica, Então, mas aqui tá vídeo ao vivo pausado.
reconectando. E eu já troquei de rede 2 vezes. Mas não tá. Aqui não muda pra gente. Encerrar o vídeo. Encerra e começa um novo. 110 pessoas assistiram isso aqui. Vamos lá. Já deixa, sobe ela, salva ela aí. Já tô salvando. Você encerrou o vídeo? Que aqui continua como se estivesse ao vivo. Só a hora que subir. Aí vai subir. Eu já tô pondo aqui. Vamos ver. Aí, ó. Filhão. Vou ter churrascão hoje lá, velho. Lá não dá Isso mesmo. aqui é na rádio. Fala com ele. Comemorando o que lá? Vamos ver aqui. Vou disparar de novo aqui então. Agora saiu aqui, vai lá. Entra aí. Ao vivo. Aí, Aí vai voltar agora. Continuação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dá sem botar ele aqui ainda, peraí. Entra e fala, bro. Você E aí, caiu. pessoal, nós tivemos um probleminha aqui na transmissão da live, mas já estou restabelecendo aqui. A gente estava falando nesse momento com a Ida, que é chilena, já tinha conversado aqui inicialmente com o Juan. Eu já deixei a primeira parte da live salva, mas a gente vai fazer um complemento de mais uns 15 minutos. Eu vou só aguardar aqui. Deixa eu ver se a Ida já está de volta. Tem 6 pessoas aí. Tá aqui sim. Vamos lá. Pronto. Convidada. Vamos ver se vai dar certo agora. Bem, já fiz o convite aqui, então vamos só aguardar aqui. Epa. Agora deu certo, era um pouquinho lá de cá. Bem, pessoal, eu estou retomando aqui. Teve algum problema de conexão, ou a live foi derrubada, sei lá. Mas a gente está aqui com o Juan Centeno. Juan, que foi meu aluno do curso de Engenharia Civil. Ele é da Nicarágua, mas na verdade é cidadão brasileiro. E o Juan contou pra gente que relatos arrepiantes de quem já viveu aí sob um regime socialista no país dele. E, obviamente, a gente está aí nessa reta final para o segundo turno da eleição. E muito mais do que falar só de Lula e Bolsonaro, a gente está falando aqui de uma corrente de esquerda versus uma corrente de direita. E as pessoas estão fazendo um juízo de valor, ao meu ver, muito sem fundamento, ou não avaliando realmente a quantidade de riscos que tem a gente devolver o país para as mãos da esquerda do Brasil, nas mãos do PT. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O celular aqui já não está aguentando mais. Deixa eu ver aqui. Deu uma galinha hospital hoje. Deu aqui. Vamos aguardar aqui. Não sei não, o Alexandre está fazendo um comentário aqui, a esquerda derrubada. Não sei, vamos ver. Pelo menos a gente ainda tem internet livre no país, né? Porque se não é possível que até censurar uma live de um vereador, né? Em pleno exercício da sua atividade, seria um absurdo. Mas, enfim, a gente sabe que acontecem coisas. Deixa eu verificar aqui. Será que vai dar certo aqui? Deixa eu ver. Quando o trem sai do trilho, vira uma água de caroço. Pera aí, gente. Segura a onda aí que vai dar certo.
Engraçado. Pedidos para participar, não tem pedidos. Não pode participar. Ida, eu acho que se você estiver nos vendo aí, é só logar e entrar de novo. Estou mandando um convite para você. Foi o convite. Verifica aí. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem por aqui. Gente. Vamos tentar. Toca o barco aqui, que estava muito bom. Só mais uma tentativa aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ver se funcionou. Bem, gente, espera aí que vai dar certo. Estou tentando me conectar aqui com a Ida. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu botar de novo aqui o convite. Convidado. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora entrou. Agora deu certo, Ida. Com paciência a gente chega em qualquer canto, né? Só conferir aqui. Deu. Tá enquadrado? Tá certinho? Ó, então vamos lá. Tá certinho. Oi, Ida. Aquela hora que você tava falando e deu essa travada geral na live, a gente começou de novo, né? E na verdade você tava falando justamente das experiências lá dos seus familiares que ainda estão lá no Chile, né? E aí eu te fiz a seguinte pergunta, né? Qual que é a sua percepção, né, sobre essa eleição que está tão dividida? Esse que eu acho que aqui no Brasil está acontecendo o que está acontecendo no mundo inteiro. A direita não dá certo, aí vamos para a esquerda não dá certo, vai para a direita. Então, assim, nós não temos um governo de algum partido X que seja certo, né? Que funcione, vamos colocar. Aí eles ficam pra lá e pra cá. Agora, votar em pessoas que já sabemos que roubaram, que já sabemos que não foram corretos, isso pra mim já não dá pra entender, sabe? Isso é imoral, né, Ida? Eu acho até assim, você tem relatos de pessoas de fora e elas comentam sobre essa candidatura do Lula, depois de ter sido condenado em primeira e segunda instância, ter sido preso, e a gente sabe da manobra que foi do STF para que ele fosse solto e hoje se tornar, inclusive, apto a disputar essa eleição. Como que as pessoas comentam isso lá de fora? Um absurdo. Ninguém tem. Não dá nem para acreditar, né? Não dá. Me perguntam como que é permitido no país se candidatar um ex-presidiário, uma pessoa que tem lixa suja, vamos falar assim, como não é só ele não, como outros políticos também, tudo e só eleitos, eles podem se candidatar, podem fazer o que quiser. Entendeu? Lamentavelmente, isso aqui no Brasil está precisando regular isso aí, né? Eu falo o seguinte, Ida, o voto é o momento onde as pessoas todas têm o mesmo direito e a mesma obrigação, é a mesma responsabilidade. Então o que a gente tem é uma eleição no domingo, onde a maioria vai decidir o caminho. Vejo muitas pessoas que estão doidas para se abster dessa decisão, né? Alguns inclusive optando por votar nulo. Mas votar nulo ou não votar significa que ao invés de você participar de uma decisão, vamos supor que a população toda fosse representada por uma pizza, né? Uma pizza gigante. Quem tiver mais da metade da pizza é que será eleito. Quando muita gente opta por não votar ou vota nulo ou branco, é como se você, ao invés de ter uma pizza grande,
você tem uma pizza pequena, ou até um brotinho, né? E a decisão continua sendo no tamanho da fatia. Aquele que tiver mais da metade dessa pizza que sobrou é que vai ser eleito. Então, votar nulo ou se abster de votar é correr de fato de uma decisão importante que o país tem que passar por ela. E automaticamente a decisão que for tomada no domingo vai impactar de imediato nos próximos 4 anos, mas deixarão efeitos aí para os próximos 10, 20, 30 anos talvez. E a gente está num momento onde o país, depois de uma pandemia como essa que assolou o mundo todo, né, precisa de prosperar, precisa de avançar, e a gente está vendo aí a encrenca que está sendo essa eleição. Ela vai ser disputada aí voto a voto. E eu quero agradecer muito Ida e Juan pelos depoimentos que vocês trouxeram para a gente aqui nessa reunião, nessa live. Eu acho que pesam muito. Muita gente não acredita no poder destruidor que a esquerda tem. O poder que o socialismo tem de criar miséria, de criar pobreza. E, com a pobreza, distribuir migalhas à população. Essa que é a grande verdade. A gente é contra isso. Eu acho que não cabe mais nesse segundo turno ficar discutindo o candidato ideal, porque a gente não tem um candidato ideal, a gente tem 2, mas votar na esquerda é votar justamente nesse cenário todo que vocês relataram, né? É a questão do cerceamento da liberdade individual, é o cerceamento do direito da liberdade religiosa. A gente já está vendo um movimento de censura no país, que é um absurdo. Então, a gente tem um problema, igual vocês mesmos narraram, né, da propriedade. A propriedade privada começa a ser totalmente desorganizada. A gente vê a ideologia de gênero dentro desses discursos. A gente vê o compromisso que não tem com a ética e com a verdade. A gente simplesmente tem um candidato que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, foi preso para cumprir a sua pena. Vimos diversos envolvidos nesse esquema de corrupção devolvendo dinheiro para os cofres públicos. Se eles não fossem culpados, jamais devolveriam o dinheiro. E a gente vê isso tudo sendo jogado no ralo. Uma história recente do nosso país, por causa de alguns fatos, obviamente alguns questionáveis, acerca aí de percepção sobre gestão da pandemia, que jamais tinha acontecido dentro do globo, num impacto tão forte dentro da nossa história recente. Então, assim, eu quero agradecer, Ida, pelo seu depoimento, quero te agradecer, Juan, pelo seu depoimento. Vou deixar essa live, obviamente, gravada aqui no canal e também deixar aí os espaços para todo mundo que quiser interagir, fazer perguntas. Eu acho que a gente não falta exemplos e evidências para decidir não votar na esquerda. Então, se você, de fato, se preocupa com o seu país, com o nosso país, com o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, devolver a gestão federal para a mão da esquerda é praticamente ser cúmplice de todo esse esquema de corrupção, de todo essa vontade de implantar uma agenda socialista no Brasil. Então, infelizmente, é uma realidade. A gente vai lutar até o último minuto, voto a voto, para as pessoas abrirem os seus olhos e tomarem a decisão certa. Então, dia 30, estou com o Bolsonaro, vote 22, não temos outra saída. Então é isso. Juan, tá, eu vou passar então primeiro para você, Ida, para você fazer suas considerações finais, na sequência para o Juan e a gente vai encerrar. Beleza? Só queria falar uma coisa, que ninguém está falando sobre isso, que a América Latina está quase toda socialista. Só tem 4 países que não são socialistas. Os presidentes desses países socialistas, eles se encontram. Aí, se o Brasil ganhar, o PT ganhar, tá certo? Vai virar socialista. Aqui vai ter uma junta de presidentes que vão mandar aqui, não é só Lula, não.
Ida. Aqui, mais uma vez, obrigado. Vou passar agora para o Juan, então. Diga, Juan. Só pegando o gancho aí que a Ida falou, a riqueza do Brasil não é que vai na Nicarágua, ela já está na Nicarágua. O governo do PT fez uma hidroelétrica na Nicarágua, que se chama Hidroelétrica de Tumarim, que ele fez um investimento de 1,1 bilhões, não é bilhões, é bilhões de dólares. E o Daniel Ortega que fez, nacionalizou essa hidroelétrica, hoje os filhos deles comandam a hidroelétrica, e esse dinheiro, 1,1 bilhões de dólares, poderiam estar sendo usados aqui no Brasil. Agora eu queria chamar a atenção rapidinho para as pessoas que estão assistindo ou para replicar isso. Um comparativo do que aconteceu na Nicarágua com o que vai acontecer aqui no Brasil. Não vou falar de Cuba porque não sou cubano, não vou falar da Venezuela porque não sou venezuelano. Mas tudo isso esse pessoal já viveu. Olha só, em 1990, o Daniel Ortega perdeu as eleições. Vivimos 12 anos de democratização de 90 a 2002. Qual que é a nova ordem dos governos de esquerda, assim que se fez o Foro de São Paulo? Você gera o poder e não solta mais o poder. Daniel Ortega chegou em 2012 à presidência da Nicarágua e não soltou mais o poder e está até hoje. O Lula perdeu, o PT perdeu com o Bolsonaro, agora que vai chegar, não vai soltar. Então não é uma questão, sabe, mais de você, sabe, falar assim, igual o professor falava assim, se eu quero ou não o Bolsonaro. Estamos falando da esquerda comandando, da esquerda mandando. Quando o Brasil ganhar, que é o último bastião da direita no mundo, todos os outros países, a Nicarágua, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, vão chegar aqui porque o dinheiro que o Brasil tem, o potencial que o Brasil tem, se em 14 anos o desfalque que fez o governo do PT e vocês viram que foram devolvidos bilhões de reais da Petrobras para a arca do governo de novo, porque foi dinheiro roubado, imagina o que vai fazer agora com essa nova economia que o Bolsonaro está deixando. Então, o meu pedido para vocês é, de um nicaragüense que hoje é cidadão brasileiro, gente, não pensa, sabe? Não pensa que isso não vai acontecer aqui. O Brasil é um país com dimensões continentais. Só que hoje, com todos esses países, como a Ida falou assim, da América Latina na esquerda, o que vai acontecer aqui, ninguém mais vai falar nada. Porque o nepotismo, todas as coisas que vão acontecer aqui no Brasil, ninguém vai poder falar nada mais, porque todos os nossos vecinos vão ser de esquerda. Então não permitamos que o Brasil se torne a Nicarágua. Eu falo como uma pessoa que nasceu na Nicarágua. Então, no dia 30, vamos votar 22, pelas nossas famílias. Sim. Obrigado, Juan. Obrigado, pessoal. Ida, muito obrigado também por ter participado. Pessoal, valeu demais. Todo mundo se vê aqui na nossa... E eu espero que tenha sido um conteúdo que vai abrir os olhos de bastante gente que ainda está em dúvida para onde ir nesse domingo. Então, dia 30, domingo, segundo turno, vote 22, vote Bolsonaro, não pelo Bolsonaro, mas e sim porque PT nunca mais. Obrigado, gente, valeu!